Você já olhou para dois personagens da Pixar e pensou: peraí, esses dois têm alguma coisa em comum? Pois é, foi isso que aconteceu comigo ao rever Red Crescer uma Fera e notar algo curioso na Miriam, aquela garota que vive com uma energia vibrante, cheia de estilo e com um coração do tamanho do panda da May. Me lembrou alguém de outra cidade, na verdade de outro país, com outra história, outra cozinha, que seria o Alfredo Linguini, o chefe atrapalhado de Ratatouille. Para começo de conversa, a aparência já deixa no ar uma suspeita. A Miriam, ela é a mais alta do grupo da May. E quem é alto também e com cara de que tropeça no próprio pé? Pois é, o Linguini. Aquelas proporções corporais um tanto exageradas em que a Pixar adora repetir quando quer criar personagens mais estabanados, mas carismáticos. Mas o que chama mais atenção são os traços do rosto. O nariz grande e arredondado, os dentes marcantes e mesmo com o aparelho, no caso da Miriam, eles são bem semelhantes se a gente colocar uma foto uma do ladinho da outra. E a Colette, parceira do Linguini, também tem um nariz do mesmo tipo, o que só reforça a ideia de que Miriam poderia ser sim o resultado genético de um encontro entre esses dois. Sim, a teoria afirma que Miriam é filha de Alfredo Linguini. O quê? Sobre o cabelo, a coisa fica ainda mais plausível. Linguini é ruivo, Colette tem cabelo escuro e Miriam surge com aquele castanho claro meio loiro. Exatamente o tipo de resultado que a mistura entre os dois poderia, de certa forma, gerar. E ainda que a cor dos olhos seja diferente, verde na Miriam, castanho no Linguini, a gente sabe que isso, no mundo da Pixar, é um detalhe técnico que ninguém vai julgar. Na verdade, até no nosso mundo real, né? Eles fazem peixes falarem, ursos virarem humanos e brinquedos ganharem vida. Um gênio ali rebelde nos olhos? Tranquilo. Mas se a aparência já planta uma semente de dúvida, a personalidade é o que faz essa teoria florescer. A Miriam não tem nadinha do jeito atrapalhado do Linguini. Pelo contrário, ela é firme, decidida e protetora. Só observar ela, como por exemplo aquela cena em que ela, sem pensar duas vezes, grita com uma colega só para proteger a May. O que aconteceu? Cuida da sua vida! Isso tem energia de cozinha comandada pela Colette e escrita em cada sílaba. É ela quem manda, quem protege e quem cuida. O que nos faz pensar que se fosse filha do casal, puxou com força o lado da mãe. Cada segundo conta e você não é a mamãe! Mas também tem um quê de Linguini ali. O humor, o jeitinho leve, a espontaneidade. E o estilo, é bem importante dizer. A touquinha que ela usa como marca registrada parece até uma homenagem ao chapéu de chefe em que o Linguini não tirava da cabeça, principalmente quando escondia o Remy lá dentro. E tem uma fala que fortalece ainda mais essa teoria. Quando as meninas discutem sobre o show do Fortal, a Miriam é a única que diz que os pais deixaram ela ir. As outras três têm algo sobre os pais impedindo. Os meus deixaram, mas eu que teria que comprar os ingressos. Isso dá a pista de como os pais dela são mais relaxados, modernos e até talvez um pouco despreocupados. Bem o estilo do Linguini. E a Colette, com seu jeito prático, parece do tipo que diria: vá, mas só se você pagar com seu dinheiro. Tanto que é isso que a Miriam diz, né? Que os pais dela deixaram, a não ser que seja com o dinheiro dela. E o casal, eles tinham acabado de abrir um restaurante. Então talvez não sobraria renda para isso. Ou talvez sim, né? Afinal, o restaurante deles fizeram bastante sucesso no final. Mas ainda assim, a liberdade que a Miriam tem encaixa com esse perfil de pais que valorizam a felicidade da filha mais do que as convenções. Outro momento que parece aleatório, mas diz muito, é quando a Miriam vibra com o jantar na casa da May. Eles podem jantar com a gente. Com a comida do Sr. Lee! Aquela alegria pode vir do simples fato de que jantar em casa com comida de mãe e papo leve não é uma rotina na vida dela. Se a gente imaginar que os pais dela, Linguini e Colette, estão sempre atolados no restaurante, faz total sentido que ela raramente tenha esse tipo de refeição familiar. Talvez até sinta falta da comida do Remy, que vamos combinar, deve ser uma saudade difícil de matar
quando o ratinho vive cozinhando para os clientes e não para a própria família. E olha só esse detalhe. Quando a May ela se transforma em panda vermelho, a reação da Miriam é tão natural que parece que ela já tinha visto coisas assim parecidas, estranhas antes. Não é qualquer uma criança de 13 anos que vê a amiga virar um animal mágico e corre para abraçar tão facilmente. Nem a gente adulto, né? Mas se ela cresceu convivendo com um rato super inteligente, comandando uma cozinha e controlando o seu pai pelos cabelos, um panda gigante é só mais um no dia a dia da vida. E ela só ficou assustada naquele momento por não saber que a May tinha esse lado. E a teoria ela ganha tempero extra quando a gente imagina o que teria acontecido depois de Ratatouille. O Linguini e a Colette e o Remy, eles fizeram sucesso em Paris. Mas pode ser que eles tenham decidido expandir os negócios. E qual seria o destino? Canadá. Cultura em ascensão, culinária em destaque, qualidade de vida. É fácil imaginar o casal se encantando pelo lugar e decidindo fincar raízes. A Miriam ela nasce nesse novo capítulo da vida deles. E Toronto se torna um cenário perfeito para ela crescer, cercada de afeto, aventuras culinárias e o caos criativo da Pixar. Mas, como toda boa teoria, ou ruim também, ela tem furos, e tem bastante. E uma coisa que eu sempre digo por aqui, teoria não é fato. Se é fato, é porque tá no filme ou foi confirmado, aí já não é teoria. Né? O que pode desmentir a teoria é que o nome completo da Miriam é Miriam Wexler, um sobrenome que sugere uma origem judaica, possivelmente polonesa, algo completamente desconectado do universo do Linguini, cujo nome é literalmente o de uma massa italiana. E a cronologia complica ainda mais. Red se passa em 2002. Miriam tem 13 anos, ou seja, ela nasceu em 1989. Só que Ratatouille foi lançado em 2007. E mesmo considerando que a história se passe alguns anos antes, pois a gente não sabe o momento exato da história, não há, de certa forma, tempo suficiente para o Linguini ter uma filha em 1989. Nem ele, nem Colette sequer estavam juntos naquela época. Então a teoria ela tropeça na linha de tempo, mas ainda assim se recusa a cair. E é aí que entra a hipótese alternativa. E se de vez ser a filha, a Miriam fosse a prima do Linguini? Perdão, eu não entendi. Olha só, vamos falar da Renata. Você lembra da Renata? Pois é a mãe do Linguini. Ela é praticamente uma lenda dentro do universo da Pixar. A gente não sabe nada sobre essa mulher. A gente sabe que ela existiu, que ela teve um caso com o chefe Cousteau. Consequentemente, nasceu o Linguini. Mas é só isso que a gente sabe. Não tem nada sobre ela. Nunca vimos o rosto dela. Não sabemos como era a sua vida antes, depois, durante aquele relacionamento. Ela é uma daquelas figuras em que a Pixar joga ali no enredo como uma peça fundamental, mas sem nenhuma imagem, nenhum flashback, nenhum rastro visual. Só um nome e uma história pela metade. E é aí que entra o ponto saboroso dessa teoria. Imagina se a Renata tivesse uma meia-irmã, alguém da mesma mãe, mas de pais diferentes. E essa irmã, ao contrário da Renata, nunca saiu do seu país de origem. Ela ficou no Canadá, levou uma vida mais discreta, fora dos holofotes da gastronomia francesa. Enquanto a Renata vai para Paris e mergulha no mundo dos grandes restaurantes, essa irmã canadense vive uma vida mais tranquila, longe das panelas e cozinhas. E um dia ela tem uma filha, que seria a Miriam. E agora pensa, essa conexão entre Miriam e Linguini pode ser exatamente o que preenche a lacuna deixada pela ausência da Renata. Porque essas duas são irmãs, independente se é por parte de pai ou de mãe, faz total sentido que Miriam e Linguini compartilham traços físicos semelhantes. Narizes parecidos à altura, aquele sorriso dentuço que salta aos olhos. E não só fisicamente, aquela mistura de força, espontaneidade e um certo caos afetivo que ambos carregam no jeito de ser. Mesmo sem crescerem juntos, mesmo vivendo em países diferentes, ali pulsa algo igual, que é a genética. E aí a teoria ganha força de novo. Se a Miriam é filha dessa irmã canadense da Renata, isso a torna prima de primeiro grau do Linguini. Não precisa de paternidade impossível,
nem de viagem no tempo. E claramente o Linguini seria mais velho, né? A gente dá pra acreditar nisso? Disse tudo, Sandy. Essa teoria foi criada por mim, porque eu achei eles muito parecidos quando eu vi uma foto um do outro. E eu queria, de certa forma, interligar os dois universos, e foi dessa maneira que eu consegui. E eu até confesso que eu sempre joguei teoria que tenta unir universos, ou a maior base dela será a aparência dos personagens. Me tornei o que eu mais jogava, né? Patético. Olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui no meu canal falando sobre teorias malucas dos universos das animações. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Se caso quiser acrescentar ou desmentir alguma coisa da teoria, pode se sentir à vontade nos comentários. Eu vou deixar um vídeo aí na tela final para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui, então até o próximo vídeo!